Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, a serviço dos alunos que gostam de estudar e passar em concursos. Moçada, vamos fortalecer o canal. Se inscrevam no canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, irei comentar o gabarito do 7º simulado Geogênio para o Colégio Naval. Espero que vocês gostem dos comentários. Havendo qualquer dúvida, faça sua pergunta lá na parte dos comentários, que eu terei o máximo prazer de respondê-la. Vamos lá à questão de número 1. Observe a imagem abaixo. Aqui nós temos um mapa, cuja finalidade é mostrar a vocês a ocorrência do fenômeno da Laninha, o resfriamento das águas do Oceano Pacífico Oriental. O fenômeno da Laninha, iniciado em 2021, está sendo considerado o mais severo dos últimos 23 anos. Tal fenômeno é responsável por mudanças nos padrões climáticos durante o período em que atua no Brasil, assim como em outras partes do mundo. Analise as proposições abaixo. 1. O fenômeno da Laninha ocorre quando há um resfriamento anormal das águas do Oceano Pacífico Ocidental. Aqui nós temos um erro. Aqui é o Pacífico Oriental. O Pacífico Ocidental está à esquerda, a oeste, no entorno da linha do Equador, causando a redução das chuvas na porção setentrional da Amazônia brasileira. Um outro erro, quando a Laninha se manifesta, nós temos um aumento da incidência de chuvas na Amazônia setentrional. Afirmativa 2. A Laninha é responsável pela redução das chuvas no sul do Brasil, correto? Sobretudo no Rio Grande do Sul e Santa Catarina no verão, correto? Causando grandes prejuízos aos produtores rurais, assim como aos estados e municípios atingidos pela seca, correto? A Laninha causa prejuízos de bilhões de reais às economias dos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e até mesmo parte do Paraná, afetando não só os produtores rurais, assim como a arrecadação de impostos dos estados e municípios da região. Afirmativa correta. 3. A Laninha gera o aumento da incidência de chuvas no interior da região Nordeste, correto? Favorecendo o enchimento dos açudes e a agricultura local, correto? As ondas de leste conseguem levar a umidade ao interior, prolongando dessa forma o inverno, correto? Ondas de leste são ventos que atravessam o Oceano Atlântico, procedentes da África, e que conseguem, em épocas de Laninha, época em que esses ventos são mais intensos, levar a umidade até o interior da região Nordeste. Ventos úmidos, combinados com calor, criam as condições atmosféricas ideais para a formação de nuvens de chuva. Afirmativa 4. A Laninha gera invernos mais frios no sul do Brasil, correto? Uma vez que a massa polar do Pacífico, errado, atua com maior intensidade no território brasileiro. Quem atua é a massa polar atlântica e não a massa polar do Pacífico, causando ondas de frio mais severas, ocorrência de geadas e até mesmo neve. Sendo assim, nós temos as afirmativas 2 e 3 corretas. Letra D de dado. Vamos à questão de número 2. Pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, mostra que 8,27 milhões
de brasileiros vivem em áreas de risco em 872 municípios do país. Essas pessoas moram em 2,47 milhões de domicílios. Com o uso de metodologia inédita, pesquisadores cruzaram dados do Censo Demográfico de 2010 com informações do Centro de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, CEMADEM. Os dados divulgados pelo IBGE em junho de 2018 retratam um dos problemas decorrentes da chamada urbanização anômala ou desintegrada ocorrida no Brasil. A respeito do elevado número de pessoas que vivem em áreas de risco no Brasil, é correto afirmar que, aqui faltou o que vivem. Letra A. Muitas pessoas que vivem em áreas de risco não têm outras opções de moradia, ocupam ilegalmente terrenos públicos e, às vezes, privados, constroem suas moradias, desmatam as encostas, jogam lixo nas mesmas e se recusam a sair das suas casas por ocasião das fortes chuvas. Então, afirmativa 100% verdadeira. Muitas pessoas que vivem em áreas de risco habitam essas regiões por falta de opções. E muitas pessoas, inclusive, se negam a abandonar essas áreas quando são notificadas pela Defesa Civil, porque alegam não ter para onde ir. Afirmativa 100% correta. B. A ocupação das áreas de risco não leva em conta o perigo que as mesmas podem apresentar, e sim o custo do aluguel, preço do terreno, assim como as ações do poder público em dotar tais áreas com equipamentos urbanos adequados à sua proteção. Aí nós temos um erro, porque o poder público deixa muito a desejar no quesito de proteção dos moradores que residem em áreas de risco, dando aos seus moradores uma falsa sensação de proteção. C. Parte dessas pessoas que ocupam áreas de risco vive nas várzeas dos rios. Várzeas são aquelas regiões periodicamente inundadas, sobretudo naquelas dotadas de equipamentos urbanos adequados para conter as cheias dos rios por ocasião das fortes chuvas. Temos aí um erro. Muitas pessoas que vivem em áreas de risco estão submetidas a frequentes problemas relacionados às cheias dos rios, que inundam suas casas e fazem com que essas pessoas percam seus bens, seus utensílios e tenham enormes prejuízos, como piscinão, canais de escoamento de água, sistemas de bombeamento, que eliminaram de vez o problema das enchentes. Um outro erro, eliminaram de vez os problemas das enchentes. Ora, se fosse assim, a televisão não mostrava com tanta frequência pessoas perdendo tudo, com água no telhado das suas casas, enfim. Letra D. As ocupações de encostas com ângulos superiores a 45 graus são seguras para os seus moradores. Errado. Encostas com angulação superiores a 45 graus não devem ser ocupadas pelo risco que apresentam aos moradores em razão da maior probabilidade de ocorrerem ali deslizamentos de encostas. Pois tal angulação permite o rápido escoamento da água, evitando dessa forma que o solo fique encharcado e deslize. Um outro erro, que o solo deslize, causando o desabamento de casas e a morte de pessoas. Letra E. O crescimento anômalo das cidades foi um dos fatores que levaram as populações mais abastadas a ocuparem áreas de risco. Ora, as populações mais ricas normalmente evitam ocupar essas áreas pelo risco que oferece. Essas pessoas têm maior informação, enfim. Muitas vezes, pela segurança que essas
oferecem no quesito violência urbana e também por apresentarem rejeição das famílias mais humildes que preferem morar em áreas mais seguras. Um outro erro, né? Muitas famílias mais humildes vão viver nessas áreas por falta de condições, de opções. Dessa forma, a questão número 2, letra A. Vamos à questão de número 3. Observe a charge abaixo. Antigamente, se não estudar, vou te colocar para trabalhar na roça. Atualmente, se quiser trabalhar na roça, vai ter que estudar. O desenvolvimento do agronegócio tem promovido não só alterações na base técnica da produção, assim como exigido trabalhadores com maior nível de qualificação. De acordo com as transformações que vêm se processando no mercado de trabalho, no meio rural brasileiro, em razão da chamada agricultura 4.0, é correto afirmar que a agricultura 4.0 é aquela que acompanha as novas tecnologias que estão sendo desenvolvidas no transcurso da quarta revolução industrial. Letra A. O percentual de trabalhadores ocupados na chamada agricultura familiar caiu nas últimas décadas. Errado. Esse percentual continua acima de 70%, sendo que na atualidade boa parte da força de trabalho empregada no campo é constituída por trabalhadores assalariados. Errado. Mais de 70% dos trabalhadores rurais que trabalham direta e indiretamente com a agricultura não é assalariado, e sim trabalhadores familiares. B. Nos últimos 20 anos houve um aumento expressivo do número de trabalhadores rurais temporários. Errado. Vem caindo o número de trabalhadores rurais temporários, até mesmo porque esses são contratados principalmente em épocas de colheita. E muitas fazendas estão mecanizando a colheita, razão pela qual reduz a necessidade de mão de obra nessa atividade. Então, contratados sobretudo em épocas de colheita. Mesmo com a mecanização da colheita, o setor continua contratando um número crescente de trabalhadores, um outro erro. O setor continua contratando o menor número de trabalhadores e não o maior número de trabalhadores. Letra C. A chamada agricultura 4.0, fruto da Revolução Verde, desenvolvida no Brasil a partir do final da década de 1950, ora, a agricultura 4.0 é a nova revolução tecnológica que se processa no campo. A Revolução Verde, na verdade, teve início na década de 1950, ainda na segunda Revolução Industrial. A agricultura 4.0 ela está atrelada à quarta Revolução Industrial. Então, a afirmativa aí está incorreta, ou seja, errada. Promoveu profundas transformações no mercado de trabalho, quando então cresceu o número de trabalhadores com carteira assinada no campo. De fato, com a Revolução Verde houve um aumento do número de trabalhadores com carteira assinada em razão da penetração ou expansão das relações capitalistas no campo. Então, a Revolução Verde, na verdade, ela está ligada a esse processo de expansão das relações capitalistas no campo, porque a modernização da agricultura se deu através da chamada Revolução Verde. E isso fez com que ocorresse um aumento do percentual de trabalhadores com carteira assinada, apesar de que esses trabalhadores constituem um percentual que podemos considerar baixo em relação à quantidade de trabalhadores rurais existentes no campo. Letra D. A agricultura empresarial vem incorporando novas tecnologias agrárias, correto? Razão pela qual é preciso contar com trabalhadores que possuem maior nível de qualificação, correto? Com reflexo no rendimento médio da força de trabalho vinculado ao agronegócio. Verdade. Se você tem um trabalho mais qualificado, a remuneração desses trabalhadores rurais
aumenta. Então, afirmativa 100% correta. Letra E. O agronegócio está vinculado à ciência agrária e às novas tecnologias que, direta e indiretamente, estão ligadas à produção agropecuária. Porém, tais transformações da base técnica não se refletiu até o momento na necessidade de maior especialização da mão de obra. Claro que se refletiu na necessidade de uma maior especialização da mão de obra, razão pela qual a afirmativa aqui está errada. Quanto mais tecnificada for a agricultura ou as atividades agrárias, maior será a necessidade de trabalhadores com maior nível de qualificação. Então, resposta letra D. Vamos à questão de número 4. Observe o mapa abaixo. Os pontos em vermelho assinalados no mapa indicam os focos de calor associados às queimadas e os incêndios florestais. A cada ano, enormes áreas de vegetação nativa são destruídas por queimadas, uma técnica muito criticada por setores da sociedade organizada. A respeito das queimadas realizadas no Brasil, não é correto afirmar que, aí eu quero a afirmativa errada e não a verdadeira. Letra A. As queimadas são realizadas por produtores rurais, sobretudo nos meses de inverno. Correto, período seco em boa parte do interior do país, objetivando a limpeza do terreno para o plantio de pastos e de grãos. Afirmativa 100% correta. Letra B. As queimadas contribuem para o processo de degradação dos solos. Correto, pois os mesmos ficam desprotegidos durante um determinado período contra a erosão laminar ou de lençol. Correta, que era erosão que se processa na superfície do solo, causadas pelo vento, assim como pelo escoamento superficial da água da chuva. Afirmativa 100% correta. Letra C. As queimadas realizadas na Amazônia têm sido um dos fatores responsáveis pela destruição da maior floresta tropical do mundo. Correto. As emissões de CO2 na atmosfera resultantes das queimadas contribuem para o aquecimento global, além de retardar o ponto de saturação das nuvens de chuva. Correto. Então, a fumaça liberada pelas queimadas retarda, atrasa o ponto de saturação, inclusive fazendo com que as chuvas que deveriam ocorrer em determinadas áreas ocorram muitas vezes dezenas, centenas de quilômetros mais distantes. Letra D. A fumaça liberada pelas queimadas é transportada pelos rios aéreos da Amazônia para os estados do Centro-Sul. Correto. Sendo assim, a poluição do ar não se restringe às áreas onde se processam. Correto. Muitas vezes afetando regiões afastadas milhares de quilômetros. Correto. Então, a afirmativa aí está 100% correta, porque a fumaça levada pelo vento, ela acaba se espalhando por áreas mais distantes. Aqui você vê essa parte branca mais tênue, que representa a fumaça das queimadas, e você observa que essa fumaça ocupando boa parte do território brasileiro. Então, só restou aqui a letra E. As queimadas são benéficas para o solo, pois as cinzas introduzem nutrientes no mesmo que são fundamentais para elevada produtividade agrícola nas bordas sul e oriental da Amazônia, sendo, portanto, recomendadas pelos ambientalistas. A afirmativa está cheia de erro. As queimadas, elas, de fato, depositam cinzas que, por sua vez, são ricas em potássio, mas essas cinzas são facilmente removidas pelo vento e pela água da chuva. E o potássio não é o único nutriente que o solo precisa. Então, o solo desprotegido é facilmente erodido pela ação do escoamento superficial da água da chuva e pela ação do vento. Com o passar dos anos, 5, 6, 7 anos, a capacidade produtiva desse solo, em razão das sucessivas queimadas, cai drasticamente.
não restando outra opção ao produtor, senão trocar a área de cultivo ou simplesmente gastar dinheiro com a recuperação do solo, utilizando fertilizantes químicos ou compostagem orgânica. Então, resposta letra E. Vamos à questão de número 5. Observe o mapa abaixo. Mapa de radiação solar no Brasil. Essa linha amarela significa o cinturão solar, a melhor região do Brasil para geração de energia elétrica a partir de painéis solares ou usinas fotovoltaicas, se encontra nessa faixa circundada aqui pela linha amarela. A geração de energia solar registrou um crescimento vertiginoso nos últimos anos, ultrapassando a 25.000%. O setor responde, na atualidade, por cerca de 7% de toda a energia elétrica gerada no Brasil. E, de acordo com as previsões, poderá, até a metade desse século, responder por 40% de toda a eletricidade gerada no Brasil. A respeito da energia solar, é correto afirmar que a. O cinturão solar, a região mais propícia à instalação de usinas fotovoltaicas, está localizado numa área de difícil acesso. Errado. O que dificulta a implantação de grandes unidades geradoras de energia solar no país. Errado. É aqui exatamente que se encontram boa parte dos maiores projetos de instalação de usinas fotovoltaicas do Brasil. B. A localização privilegiada do Brasil na zona intertropical, 92%, somada à sua grande extensão territorial, coloca o país numa posição privilegiada para a geração de energia solar através de painéis fotovoltaicos. Correto. 100% correto. C. A geração centralizada de energia solar está localizada em domicílios. Errado. A geração domiciliar é a distribuída. A centralizada ocorre em usinas fotovoltaicas. Estabelecimentos industriais, comerciais, prédios públicos, etc. Ela responde por 2/3 de toda a energia elétrica produzida em painéis fotovoltaicos. Errado. A energia centralizada responde por 1/3 da energia solar produzida no Brasil. D. A geração distribuída de energia solar se desenvolve em grandes usinas fotovoltaicas, sendo o sertão nordestino a região do território brasileiro mais propícia à geração de energia elétrica em painéis solares, em razão da sua baixa cobertura de nuvens. Então, aqui é o inverso da letra C. A geração distribuída de energia solar se desenvolve em grandes usinas fotovoltaicas? Não. Se desenvolve em domicílios, estabelecimentos comerciais, industriais, propriedades rurais, enfim. É a geração em pequena escala e não em macro escala. Afirmativa errada. Letra E. O Brasil ocupa na atualidade a 5ª posição na geração de energia elétrica através de painéis fotovoltaicos no mundo. Correto. Essa posição assumiu agora em 2022. Sendo que as maiores usinas solares do Brasil estão localizadas na região sul do Brasil. Errado. As maiores usinas fotovoltaicas do Brasil estão no sudeste e principalmente no nordeste do Brasil, que possui dias mais longos no verão. A última questão, 6. A mobilidade urbana é um conceito bastante discutido nas políticas públicas que envolvem o planejamento das cidades. Trata-se do modo como a população urbana se locomove pelos espaços geográficos urbanos, além de interferir diretamente no bem-estar social da população. Um dos grandes problemas enfrentados pela população que reside nas grandes cidades brasileiras é a mobilidade urbana. Sendo assim, é correto afirmar que, letra A, os investimentos públicos na implantação de corredores expressos de ônibus, denominados BRT, solucionou de forma definitiva, aí está errado, o definitiva está errado,
solucionou em parte o problema de deslocamento das pessoas residentes nas periferias das grandes regiões metropolitanas do país. B. As grandes cidades brasileiras cresceram sem um planejamento urbano adequado, razão pela qual foi preciso uma ação conjunta dos governos federal, estaduais e municipais para solucionar o problema da mobilidade urbana, que hoje é referência mundial. Errado. O problema da mobilidade urbana é um dos mais graves problemas enfrentados pelas grandes cidades brasileiras. Então, a afirmativa é errada. Apesar de existirem ações no sentido de melhorar essa questão, essas ações ficam bem abaixo das necessidades para solucionar esse problema. Letra C. O crescimento acelerado e desordenado das periferias e também das cidades satélites ou dormitórios não foi acompanhado dos investimentos necessários para equacionar o problema do transporte coletivo, correto? O que leva muitas pessoas a perderem muito tempo no movimento pendular, correto? Lembrando que esse movimento pendular é um movimento de curta duração, normalmente realizado por trabalhadores e estudantes que residem em locais distantes do trabalho e das escolas. Então, afirmativa 100% correta. D. A privatização da malha ferroviária metropolitana ocorrida a partir da década de 1990 foi de suma importância para equacionar o problema do deslocamento diário de trabalhadores e estudantes, como ocorre com os trens metropolitanos do Rio de Janeiro, referência no Brasil. Um erro absurdo, né? Porque o transporte ferroviário metropolitano aqui no Rio de Janeiro deixa muito a desejar, inclusive com sucessivos atrasos, quebras de trens, manifestações de usuários. A própria Supervia tem sido constantemente multada pelo PROCON e por aí vai. Então, o problema continua existindo e é um problema que ainda vai demandar muito tempo para ser solucionado, essa questão da mobilidade urbana. Letra E. O desenvolvimento de corredores expressos, ciclovias, expansão da rede metroviária foram de grande importância para equacionar a mobilidade urbana nas grandes cidades do Brasil. Razão pela qual o problema foi resolvido de forma satisfatória e definitiva. Aí está o erro. Apesar de terem contribuído para melhorar um pouquinho essa questão da mobilidade urbana, o problema ainda continua existindo. É um problema de difícil solução porque demanda tempo, recursos, vontade política e outros elementos mais. Moçada, espero que vocês tenham gostado do comentário ou dos comentários das questões. Enfim, qualquer dúvida, faça a sua pergunta aí na parte dos comentários do canal, do vídeo, e estou aí para servir vocês. Mais uma vez aqui os grupos que eu disponibilizo lá no Facebook, onde eu disponibilizo todo o meu material em PDF, provas comentadas, bancos de questões, matéria, enfim, para que vocês possam ter um suporte maior na preparação para os concursos. Só peço a vocês, por gentileza, fortaleçam o canal, compartilhe o vídeo, dê aquele like, dê aquele incentivo, dê sugestões para novas aulas, que esse servo da educação está aqui para ajudar você que quer passar no concurso. Valeu, moçada! Um beijão no coração de vocês, um forte abraço para todos. Fiquem com Deus. Eu vou, mas eu volto, hein? Fui!